Houve um comercial da Nike no final dos anos 90 que dizia mais ou menos assim: e se você pedisse a Deus para se tornar o melhor jogador de futebol do mundo? E se ele realmente estivesse ouvindo? Em seguida, conforme as palavras desapareciam, eles simplesmente mostravam um clipe de Ronaldo Fenômeno marcando um gol contra o Compostela sem nenhum contexto, porque só de olhar para aquilo, você sabia exatamente o que eles queriam dizer. Na realidade, todos sempre souberam. Nunca houve um exemplo de uma criança prodígio que estivesse tão claramente destinada a se tornar uma lenda como Ronaldo. É muito comum focar nas lesões e se da carreira do Ronaldo, você sabe, o lado negativo. Mas estamos falando de um garoto que, aos 20 anos, antes de ganhar um Ballon d'Or, antes mesmo de chegar ao Barcelona, já havia disputado 115 partidas e marcado 103 gols. Eu poderia mostrar um clipe de 5 segundos dele aos 16 anos e ainda assim seria o suficiente para convencer alguns de vocês de que ele era o maior de todos os tempos. Foi assim que as pessoas se apaixonaram por ele. Foi isso que o tornou mundialmente famoso antes mesmo de ser velho o suficiente para dirigir um carro. E é nisso que eu quero focar, no período antes das tragédias chegarem, quando o legado do Ronaldo ainda estava por ser definido. E tudo começou com um jovem de dentes salientes, matando aula para participar de testes de futsal em seu clube local, Valqueire. E a coisa engraçada é que naquela época ele ainda não tinha percebido quão talentoso ele realmente era. Então, quando ele notou que havia 50 crianças lá para os testes, ele se convenceu de que não tinha chance de conseguir, então ele disse a todos que era goleiro, porque, bem, havia tão poucos deles. Com certeza eles dariam uma vaga a ele, e ele estava certo, embora rapidamente ficasse óbvio para todos, inclusive para ele mesmo, que ele não era goleiro. Após alguns jogos no banco de reservas, enquanto perdiam por 2-0 para o Vasco da Gama, o treinador decidiu colocar o novo garoto na frente e ver o que acontecia. E o resultado foram 4 gols para o Ronaldo e uma incrível virada contra um time que eles não tinham chance de vencer. Obviamente, depois disso, ele se tornou o jogador estrela da equipe. Ao final de sua primeira temporada, ele já havia marcado 166 gols. Houve até um jogo em que, dos 12 gols de sua equipe, 11 foram marcados por ele. Como você pode imaginar, nessa altura Ronaldo não estava mais duvidando de suas habilidades. Na verdade, ele estava completamente convencido de que seu chamado era o futebol. Ele costumava dizer que era seu primeiro amor. E tão apaixonado, aos 12 anos, com seus pais passando por um divórcio e Ronaldo agindo um pouco fora de controle, ele disse à sua mãe que havia desistido da escola para focar no futebol. Ela ficou furiosa, disse que ele não teria futuro, que ele se tornaria um ninguém, mas, por mais que ela tentasse, logo percebeu que não havia nada que pudesse fazer. Ela trabalhava 12 horas por dia em um restaurante. Não havia como garantir que ele não estivesse matando aula. E afinal, havia coisas piores que uma criança poderia fazer depois de passar por momentos difíceis do que jogar futebol. E bem, por mais louco que possa parecer, essa foi a melhor decisão de sua vida. Nos 2 anos seguintes, sua fama cresceu exponencialmente, a história do garoto abençoado pelos deuses começou a se espalhar. Aos 13 anos, ele se mudou para o Social Ramos, aos 14 para o São Cristóvão, onde até jogou na equipe sub-20, mesmo sendo 6 anos mais novo que todos os outros ao redor dele. Depois disso, não havia como evitar, os grandes clubes chegaram na cidade. Primeiro, ele teve uma avaliação no Flamengo, o que o deixou extremamente animado, já que era o clube de infância dele. E ele foi muito bem, eles até o chamaram para uma segunda avaliação, mas se recusaram a pagar as passagens de ônibus dele, e ele simplesmente não podia pagar para continuar pagando, já que eram necessárias 4 viagens diferentes para chegar ao centro de treinamento deles. Então ele desistiu. Independentemente disso, sua jornada obviamente não terminou ali. Logo depois, 2 agentes apareceram e compraram os direitos do jogador por meros $7.000 e começaram a procurar um clube para contratá-lo. Botafogo rejeitou, São Paulo se recusou a pagar os 25 mil que pediram e, por um tempo, ele permaneceu no São Cristóvão, e isso poderia ter durado ainda mais tempo se não fosse por um pequeno detalhe. Adivinha quem era o treinador da equipe do São Cristóvão? Nada menos que Jairzinho, a estrela e campeão da Copa do Mundo de 1970.
Quem melhor para reconhecer um dos maiores atacantes de todos os tempos do que um dos maiores atacantes de todos os tempos? Então, sim, Jairzinho fez questão de recomendar pessoalmente Ronaldo ao seu ex-clube, o Cruzeiro, e, depois de assistir o garoto de 15 anos se juntar à seleção brasileira sub-17 e ainda marcar 8 gols, tornando-se o artilheiro do campeonato sul-americano, apesar do desempenho abaixo do esperado de sua equipe, bem, eles simplesmente tiveram que contratá-lo. E a partir daí, as coisas ficaram realmente loucas muito rapidamente. No mês seguinte, ele estreou na equipe sub-20 do Cruzeiro e marcou 4 gols em sua primeira partida. Então, antes mesmo de se adaptar à nova academia, ele se tornou o primeiro jogador amador na história do clube a se juntar ao time principal na pré-temporada. Curiosamente, esse torneio aconteceu aqui em Portugal. O primeiro time que ele enfrentou foi o Belenenses, e os torcedores literalmente o aplaudiram de pé no final da partida. Eventualmente, ele até enfrentou o Porto e eles tentaram contratá-lo, mas o Cruzeiro, poucos meses depois de comprá-lo pelo preço de um Toyota Camry, supostamente pediu ao Porto 1,75 milhão de euros, que teria sido uma contratação recorde para eles na época. Então, apesar de clubes como a Inter já estarem interessados, eles deixaram passar. Quero dizer, o garoto havia acabado de completar 16 anos, seria a aposta de uma vida. Mas continuando, 5 meses após sua chegada, ele estreou como profissional, no mesmo mês em que ficou no banco enquanto o Cruzeiro conquistava a Copa do Brasil pela segunda vez em sua história. 4 meses depois disso ele teve mais 3 oportunidades e marcou em 2 delas. E cara, quando outubro chegou, ele já havia se tornado um titular regular e, quase imediatamente, conseguiu marcar 17 gols em 10 partidas. Por onde eu deveria começar? Isso incluía 4 partidas na Supercopa Libertadores. Em sua estreia, ele marcou um hat-trick. Na segunda perna desse confronto ele adicionou mais 2 gols. Depois enfrentaram o Nacional, do Uruguai, onde ele marcou o único gol da primeira partida e emplacou um brace, 2 gols, no segundo jogo, mas de alguma forma acabaram eliminados. Enquanto tudo isso acontecia, ele também marcou contra todas as equipes que enfrentou no campeonato, exceto o Flamengo, e no final dessa incrível sequência, ele teve sua primeira atuação de mestre em uma vitória por 6-0 sobre o Bahia, tornando-se o primeiro jogador na história do clube a marcar 5 gols em uma única partida do campeonato. Foi um momento definidor de sua carreira. Para o primeiro gol, uma cobrança de pênalti. Para o segundo, ele fez um passe perfeitamente calculado para ajudar seu companheiro de equipe. Para o terceiro, ele driblou o goleiro. Para o quarto, ele marcou de cabeça. Para o quinto, mais um pênalti. E para o sexto, ele pegou o goleiro desprevenido. Pegou a bola e marcou com o gol aberto. Isso lhe renderia um prêmio de fair play? Definitivamente não, mas ninguém se importava. Ele era um gênio, ele estava no pódio dos artilheiros da Liga aos 16 anos, e como Cafu disse, foi a primeira vez que ele mostrou ao mundo que não era apenas um grande jogador, ele era um fenômeno. E ele não foi o único impressionado com o garoto. Nesse mesmo ano, o olheiro do PSV, Ernie Brandt, esteve no Brasil procurando um substituto para Romário, após sua saída para o Barcelona. Se ele encontrasse alguém com metade do talento do Romário, já seria considerado um enorme feito. Estamos falando de um cara que marcou 128 gols em 145 partidas pelo PSV, mas bem, você sabe onde isso está indo. Depois de ver Ronaldo, ele disse, eu não podia acreditar nos meus olhos, não acreditava quando me disseram a idade dele, deveria ser impossível para um garoto de 16 anos ser tão bom assim. Encontrá-lo me deu vida. Me tornei um olheiro com o sonho de um dia encontrar alguém como ele. Ainda assim, não seria naquele ano que Ronaldo finalmente partiria para a Europa. Antes disso, ele se juntaria ao Cruzeiro para uma segunda temporada, dominando completamente o Campeonato Mineiro com 22 gols em 19 partidas, conquistando o prêmio de artilheiro e o título, acumulando momentos ainda mais icônicos, incluindo um hat-trick contra o rival Atlético Mineiro e um dos gols mais memoráveis da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, o que foi suficiente para deixar todo o país em completa euforia, praticamente pressionando o técnico da seleção nacional a convocá-lo para a Copa do Mundo com apenas 17 anos de idade. Se ele tivesse entrado em campo por apenas 1 minuto, ele teria se tornado o terceiro mais jovem a jogar uma Copa do Mundo,
com apenas Pelé e Norman Vitezide à sua frente. No entanto, apesar de o Brasil conquistar o título, a única vez que ele pisou no campo foi para comemorar com seus companheiros de equipe. E embora se possa argumentar que foi um pouco decepcionante, bem, o simples fato de o nome de um garoto de 17 anos estar na lista da equipe da seleção nacional mais notória do mundo foi suficiente para atrair o interesse de todos, desde AC Milan, Juventus até Ajax, que queriam contratá-lo. O que significava que o PSV estava praticamente fora da disputa. Se não fosse por um pequeno fator. Durante o torneio, Ronaldo tinha desenvolvido um afeto extremo por Romário, a quem ele agora via como seu mentor, e, como você pode imaginar, quando ele perguntou a Romário o que deveria fazer, é claro que ele o aconselhou a se juntar ao seu ex-clube, argumentando que eles eram o trampolim perfeito para a Europa. Embora, olhando para trás agora, é difícil não argumentar que se juntar ao Ajax teria sido uma opção bem melhor, você sabe, considerando que naquele ano eles literalmente ganharam a Liga dos Campeões, aquela taça que Ronaldo nunca conseguiu vencer? Sim, independentemente de se ele deveria ter se juntado ao Ajax, pelo menos dessa forma, podemos assistir a Van Gaal fazer um discurso raivoso sobre como ele não precisava do Ronaldo porque ele tinha Kluivert. Kluivert marcou 22 gols naquela temporada. Ronaldo. Bem, assim que ele chegou, perguntaram a ele quantos gols ele marcaria, e ele disse 30. E bem, se isso parece irrealista para um jovem de 18 anos em sua primeira temporada na Europa, deixe-me dizer que ele realmente não manteve a palavra, em vez disso, marcou 35 gols. Apesar disso, ao contrário do que se pode imaginar, na chegada praticamente não havia fãs esperando por ele. Enquanto hoje em dia, um jogador como Vinícius Júnior pode chegar do Brasil com alguns gols em seu nome e já ter 40 mil fãs esperando. Naquela época, as coisas não eram assim de forma alguma. Ninguém sabia quem era esse garoto, nem mesmo o PSV fez exatamente muito para facilitar sua adaptação ao novo país. Ele chegou ao aeroporto praticamente sozinho, com um pedaço de papel preso ao peito com seu nome escrito nele. Mesmo quando sua família se juntou a ele em Eindhoven, ele ficou morando com sua mãe e namorada no mesmo apartamento, e é verdade, isso causou alguns problemas, mas ainda assim, de alguma forma, em termos de futebol, sua adaptação quase nem foi uma adaptação de verdade, ele chegou e começou a dominar. De fato, quando alguém da estatura e conhecimento do jogo como Beckenbauer faz uma declaração dessas, ela tem um peso significativo e todos prestam atenção. De forma semelhante, Rudi Völler, outra figura lendária, também fez questão de expressar sua admiração, dizendo: "Nunca em minha vida vi um jovem de 18 anos jogar assim", o que é engraçado porque na época Ronaldo ainda tinha 17 anos. Conforme os meses passavam, Ronaldo continuou marcando gols implacavelmente, e no final da temporada, mesmo que o PSV não tivesse conquistado troféus e apenas alcançado o terceiro lugar, Ronaldo havia cumprido a única promessa que fez a Romário. Ele quebrou o recorde de Romário. Apesar do fato de que Romário era facilmente um dos maiores jogadores de todos os tempos e quase 6 anos mais velho que Ronaldo quando chegou ao PSV, Ronaldo superou o melhor número de gols de Romário durante seus 5 anos no clube. Com 30 gols na Liga, Ronaldo superou as conquistas de Romário. De fato, foi uma conquista notável, considerando que apenas um jogador do PSV havia alcançado a marca de 30 gols antes, e a última vez que qualquer jogador alcançou esses números na Eredivisie foi uma década atrás, e esse jogador era ninguém menos que Marco van Basten. Após uma temporada como essa, o interesse dos grandes clubes se tornou mais implacável do que nunca. A Inter, em particular, fez uma oferta atrás da outra, tentando compensar o fracasso em assegurar a contratação de Ronaldo 3 anos antes. No entanto, o PSV permaneceu firme e não cedeu. Depois de semanas de especialistas aleatórios argumentando que 6 milhões era muito para um jovem desconhecido, que ele era inexperiente e que seria um fracasso, bem. Ronaldo marcou um gol em seu primeiro jogo, 2 no segundo e 3 no terceiro. De alguma forma, ele ainda saiu derrotado para o Leverkusen nesse terceiro jogo, mas sua atuação causou ondas de choque em toda a Europa. Muitos afirmam que esse foi o momento mais importante de sua carreira. Após o jogo, muitas lendas saíram elogiando o jovem garoto.
Até mesmo Beckenbauer, o gigante alemão conhecido como Der Kaiser, que definitivamente não é facilmente impressionado, estava claramente emocionado naquele dia, acabou afirmando: "Hoje testemunhamos o novo Pelé." E eventualmente, tentando provar que não precisavam de Ronaldo, eles foram e contrataram alguém que acreditavam que seria tão bom quanto ele, o vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo Sub-20 daquele ano, Caio Ribeiro. Se você não se lembra dele, bem, provavelmente é porque, quando ele saiu da Itália 2 anos depois, tudo o que ele conseguiu fazer foi marcar um único gol, um pouco embaraçoso, não é? E então, depois de um verão em que até Pelé lhe prestou uma ovação em pé em uma partida contra a Inglaterra, Ronaldo entrou em sua segunda temporada ainda mais explosivo do que nunca, marcando até mesmo 4 gols em uma única partida da Copa da UEFA. E no início de outubro ele já tinha 11 gols em 8 partidas. No entanto, foi então que os primeiros sinais de alerta surgiram. Após passar por um surto de crescimento que o fez crescer 4 centímetros e ganhar 6 quilos, Ronaldo vinha se queixando desde o início da temporada de que não estava se sentindo bem. Naquele mês, a dor nos joelhos finalmente se tornou insuportável. Ele ficou afastado por 24 dias, como ouvi alguém dizer uma vez, Fórmula uma quebra com mais frequência que um Corolla, e, ao observar a forma como ele jogava, a força que exercia sobre os joelhos a cada movimento, é incrível que suas rótulas não se desfizeram em pó. Vê-lo em reabilitação foi comovente e impressionante ao mesmo tempo, sua determinação era fora do comum. Em um dos vídeos, você pode ouvi-lo falar e sabe o que ele disse? Ele disse: "Eu preciso de futebol, eu preciso marcar, isso é minha vida inteira. Se eu não puder fazer isso, eu." Bem, ele nunca terminou essa frase. Mas acho que todos podemos imaginar o que ele estava prestes a dizer. Ainda assim que todos começaram a temer o pior, ele simplesmente voltou e rapidamente iniciou uma sequência que o viu marcar 8 gols em 5 partidas, incluindo um hat-trick, 3 gols em uma única partida, em apenas sua segunda partida desde a lesão. Mas infelizmente a montanha-russa não terminaria ali. Em dezembro, Ronaldo sofreu outra lesão. Após uma ressonância magnética, o pior foi confirmado. Além da inflamação óbvia em seu joelho, também havia ocorrido calcificação e seria necessária uma cirurgia. Em fevereiro, o procedimento finalmente aconteceu. Ele foi avisado para ter cuidado e levar seu tempo na reabilitação, mas em vez disso ele continuou tentando forçar a equipe a deixá-lo treinar com o time cerca de 5 semanas depois, logo depois do PSV finalmente perder e cair para o segundo lugar na tabela. Ele voltou a ser relacionado para a equipe. Como ele diria anos depois, um fenômeno não pode falhar, não pode sentir dor e nunca pode parar de marcar. Ouvindo isso, você pode assumir que foi o técnico que tentou colocá-lo de volta o mais rápido possível, desesperado para manter sua posição no topo da liga, mas, na realidade, foi exatamente o oposto. Ronaldo foi quem se colocou nessa posição, ele literalmente entrou em confronto com o técnico, irritado por ele se recusar a escalá-lo. Com o PSV perdendo o título para o Ajax em breve, Ronaldo só teve 15 minutos de tempo de jogo na final da Copa, ele simplesmente perdeu a cabeça e começou a procurar uma saída do clube. E com suas atuações nas Olimpíadas no mês seguinte estampando as capas de todos os jornais esportivos do mundo, não importava quão assustadoras suas questões físicas pudessem parecer, dado quão grande ele era, aparentemente. Todos os clubes do mundo estavam dispostos a arriscar tudo por ele. E logo começou uma guerra de ofertas entre a Inter e o Barcelona. Enquanto a Inter ainda estava na defensiva, preocupada com o potencial de lesões, o Barcelona estava desesperado para contratar um atacante de primeira linha após repetidas negociações infrutíferas com o Blackburn por Alan Shearer, que insistia que nunca deixaria o clube. E, no final, tudo culminou em uma cena que parecia ter saído de um filme do Mr. Bean, com o vice-presidente do Barcelona, John Gasparta, disfarçando-se de garçom para entrar no hotel onde a seleção brasileira estava hospedada, para conseguir chegar a Ronaldo e entregar-lhe um contrato contra a vontade do PSV, que ele assinou literalmente em cima de sua cama. Uma vez feito isso, foi apenas uma questão de convencer o PSV, o que foi bem fácil, considerando que o Barcelona estava disposto a pagar um recorde mundial de 15 milhões de euros pelo jogador de 19 anos, que na época já tinha arruinado seu relacionamento com o clube de vez.
chamando seu técnico de estúpido e afirmando que jogaria até mesmo de graça pelo Barcelona. Ironicamente, 2 semanas após isso, o recorde mundial de transferência foi quebrado novamente, quando Alan Shearer se mudou para o Newcastle. Eu só queria ter visto as caras dos diretores do Barcelona quando receberam a notícia. Ainda assim, tenho certeza de que eles não se importaram muito, já que no final do ano, Ronaldo foi eleito o jogador mundial da FIFA do ano e perdeu o prêmio Ballon d'Or por apenas um voto. Como sua própria mãe diria, naquela época, Ronaldo não me pertencia mais. Ele pertencia ao mundo. Essa era a fama do fenômeno. Quanto ao Inter, bem, um ano depois, após algumas questões nas negociações de contrato com o Barcelona, eles finalmente conseguiram o jogador deles, quebrando o recorde mundial de transferências mais uma vez. Mas ainda assim, considerando que antes eles haviam desistido da corrida para contratá-lo por medo de que ele fosse propenso a lesões, tudo isso se tornou incrivelmente irônico, já que, quando ele deixou o clube 5 anos depois, ele só havia conseguido jogar uma temporada completa por eles, ficando fora de campo por um total de 773 dias. Um ano antes de sua chegada ao Inter, perguntaram a ele qual era o seu maior medo, e sua resposta foi lesões. Um jogador machucado é a coisa mais triste que existe.